todas bem-vindos à nossa live hoje, Evangelho de João. Nós estamos estudando capítulo 1, versículo 19 a 28. Capítulo 1, versículo 19 a 28. Rememorando o que nós estudamos na semana passada, nós comentamos como a resposta do profeta João Batista foi inteligente. Ele foi questionado pelos fariseus, pelos sacerdotes e doutores da lei, que representavam o Estado teocrático de Israel. É importante deixar isso muito claro. Na época do Cristo, havia uma mistura entre Estado e religião, uma união completa. Israel era um Estado teocrático. Aqueles que ocupavam cargos religiosos, aqueles que exerciam o poder religioso, eram as mesmas pessoas que exerciam o poder estatal, inclusive o poder de prender, o poder de privar alguém da sua liberdade. Então é importante nós dizermos isso para que a gente não faça uma leitura ingênua do Evangelho. Esses sacerdotes e esses levitas que estão interrogando João Batista não estão apenas batendo papo à margem do Jordão. Não tem ninguém batendo papo aqui. Ele está sendo realmente interrogado por autoridades estatais e religiosas. E a resposta do João Batista é extraordinária. Nós comentamos isso no episódio anterior, ficamos o episódio inteiro comentando isso. Os sacerdotes perguntam para ele se, olha isso, quem ele era, né? Então ele disse que eu não sou o Messias, eu não sou o Cristo. Depois perguntaram para ele, você é um profeta? Você é Elias? Você é Elias? E ele responde, não. Responde não e diz, eu sou profeta, e cita o texto de Isaías. Só que o texto de Isaías 42, é o texto que fala exatamente da volta de Elias com a missão de anunciar o Cristo. Então tem uma dubiedade na resposta de João Batista e nós conversamos sobre isso no episódio passado. Na verdade, o que nós conversamos? Você não é a personalidade do passado. Naquele momento histórico, você foi aquela personalidade. E naquele momento que o seu espírito animava aquela personalidade, o seu espírito estava num patamar evolutivo. Você evoluiu. Hoje, o seu espírito está mais evoluído, está num outro degrau, num outro patamar evolutivo. E hoje você está animando uma outra personalidade, numa outra época, num outro tempo, numa outra conjuntura, em outras circunstâncias. Então a resposta de João Batista está corretíssima. Ele não é Elias, ele é o João Batista. Naquele momento que a pergunta foi feita, ele é o João Batista. O João Batista é o Elias que deveria voltar. Então, é o Elias que voltou. É a nova edição, a nova encadernação do profeta Elias. Mas não é o Elias. Então, isso nós falamos muito sobre isso. Nós temos que ter esse cuidado. Nós, espíritas, precisamos ter esse cuidado
quando estamos refletindo sobre a reencarnação. Cuidado. Cuidado. Você, o seu espírito, o seu eu interior, sua essência, mudou. Você está evoluindo a cada dia. Você está aprimorando, você está ampliando a sua consciência a cada dia. Então, a cada dia você se renova, você se aprimora, você se aperfeiçoa. E a cada nova encarnação, você assume uma personalidade diferente, com outra conjuntura, com outras situações, outros desafios, outras expiações, outras provas, com uma vida diferente. E é muito importante a gente entender isso. O que a profecia fala, e havia uma tradição profética em Israel, a tradição de que Elias é o profeta que anuncia o Messias. Em Israel, eles dizem que Elias é o profeta, é o Messias batedor. O que é o Messias batedor? Lembra quando você tem uma autoridade num veículo e fica aquelas motocicletas na frente que vão abrindo o caminho? Esse é o papel do Elias. Esse é o papel do Elias. Isso é muito importante, gente. Isso é muito importante. Tem umas tradições muito curiosas sobre o profeta Elias. A primeira é essa. Elias é quem anuncia o Messias. Então, Elias volta para anunciar o Messias. Então, Elias é a fumaça. O Cristo é o fogo. Vou repetir. Elias é a fumaça. O Cristo é o fogo. Onde tem fumaça, tem fogo. Onde está Elias, o Messias está próximo. Está perto. Então, essa é uma tradição muito profunda na cultura hebraica. Segundo, na cerimônia da Páscoa, de Pêssar, as famílias hebraicas, quando elas vão fazer a ceia da Páscoa, era tradição entre os hebreus, agora, tradição recente, de alguns séculos atrás, deixar uma cadeira vazia. Então, sentava a família para fazer a ceia da Páscoa, aí acende a vela, traz o cordeiro, faz as orações. É a Páscoa judaica. Uma cadeira fica vazia. E na tradição hebraica, essa cadeira que fica vazia é a cadeira de Elias, do profeta Elias. Por quê? Porque o profeta Elias também está associado à caridade para com os desfavorecidos. Então, a cadeira vazia na cerimônia da Páscoa é a cadeira do necessitado, é a cadeira do pobre, é a cadeira daquele que está em dificuldade. E essa cadeira fica vazia porque o necessitado deveria ser acolhido na cerimônia da Páscoa. E essa é a cadeira do Elias. Então, Elias está ligado à caridade. A caridade para com os necessitados, a caridade para com os sofredores. Então, veja que riqueza essa tradição hebraica a respeito do profeta Elias, não é? Então, a cadeira vazia, lembrando aí o fora da caridade não há salvação, não é? Então, na cerimônia da Páscoa judaica, eles celebram também a caridade, a cadeira de Elias. Então, onde tem Elias, tem o Messias, e onde tem Elias, tem caridade. Ok, gente? Então, essas são as tradições a respeito do profeta Elias. Vamos lá. Isso foi o que nós comentamos
no episódio anterior, né? Eu acrescentei aqui essa tradição do profeta Elias. O profeta Elias é aquele que traz o Messias, né? Ele apresenta o Messias, né? Na tradição judaica. Marília Candeu está perguntando, isso na tradição judaica? Sim, na tradição judaica. Né? Na tradição judaica. Então vamos lá agora, porque quando João Batista cita a profecia de Isaías, vós que clama no deserto, endireitai, preparai o caminho do Senhor, essa profecia de Isaías que ele cita é a profecia da volta do Elias, do profeta Elias. Então nós já comentamos sobre isso. O profeta João Batista é o coroamento da primeira revelação. Então a primeira revelação, que é a revelação da justiça, da ética, da equidade, da retidão, E essa retidão, ela está simbolizada no ato de endireitar o caminho. Então, o nosso caminho é tortuoso, o nosso caminho é torto do ponto de vista moral, ético, espiritual, e nós precisamos endireitar esse caminho. Nós precisamos atingir esse máximo da justiça, da equidade, da ética. Por isso que o João Batista representa o quê? O ápice da primeira revelação. Nós vamos ouvir da boca de Jesus a seguinte frase: dos nascidos de mulher, ou seja, dos seres humanos, né? Então, não entra aqui passarinho, peixe, baleia, tubarão, cachorro, né? É só dos seres humanos. Dos nascidos de mulher, dos seres humanos, não há ninguém maior que João Batista. Não é? Então, João Batista é o auge do ser humano justo, íntegro, ético. Mas no reino dos céus, ele é o menor. Por que ele é o menor? Porque no reino dos céus, justiça é alicerce. Justiça é base. É base. Você ser justo, você ter equidade, você ter ética, isso é o básico. Isso é o arroz com feijão. Nos mundos celestes, isso é o arroz com feijão. Né? Tem nada demais nisso. Isso é o básico do básico do básico. Então, no reino dos céus, ele é o menor. Né? Porque no reino dos céus vigora um código moral eterno. O código moral eterno, né? Que é o Evangelho. Então, vigora a plenitude do amor. A plenitude do amor. Porque o amor inclui benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições, perdão das ofensas. Então, o amor inclui muito mais coisas. Além de ser ético, de ser justo, além de ter equidade, além de fazer tudo certo, muito além disso. Não é? Então, nós podemos entender que o amor ensinado por Jesus, o amor cristão, ele começa onde a justiça termina. Então, toda justiça te leva até um determinado ponto. A partir desse ponto, começa o amor cristão. Então, o amor cristão é um plus. Ele vai além. Ele vai além. É importante isso, gente. João Batista é o modelo da primeira revelação. Ele é a síntese. Ele é a síntese. Então, de Adão a João Batista. Então, começou em Adão, terminou em João Batista. A partir de João Batista, já é o Cristo, já é o modelo e guia, não é?
Já é, como diz o apóstolo Paulo, na terceira parte do Livro dos Espíritos, questão 1009, tem uma mensagem de Paulo, ele diz assim, do homem-deus, do arquétipo divino, o homem-deus. Então, o Cristo já é esse homem divino, esse ser, essa inteligência divina, agregada a Deus em processo de comunhão indescritível. Já é algo transcendente. Transcendente.